E aí, galera do QPT, quem tá falando aqui, vocês já me conhecem há uns 5 anos. Quem tá falando aqui é o Pedro Ivo. Vocês me conheciam também por outro nome, mas vamos começar a fazer vídeo aqui também. Porque nem só de escrever e de falar vive o homem. Antes de começar o post de hoje, eu não poderia aparecer aqui sem fazer um pequeno merchan de um dos nossos livros, por sinal muito bem vendido desde que foi lançado no final do ano passado, certo? Para quem não tem ainda, QPT Origens, pode adquirir ele aqui, ou então ele no formato digital. Para quem não conhece ainda, foi um livro feito baseado no antigo blog, não nesse que você está acessando agora, sim no antigo, no qual eu e o Alexandre, a gente ensina meninas a virar homens de verdade. Bom, vamos pro post de hoje, bastante importante quando se fala em comportamento, porque é um comportamento que você tem ele todo dia. E o melhor de tudo, esse post tanto vai servir para homens quanto para as mulheres, porque é natural do ser humano, principalmente na sociedade que vivemos hoje, é natural do ser humano ter medo. A gente tem medo de sair na rua, tem medo de ser roubado, medo de ser enganado, temos medo até de começar um relacionamento, morremos de medo de sermos decepcionados, de sermos maltratados por algum indivíduo ou então pela sociedade no geral, até de fechar negócios. Algumas pessoas têm medo, ou seja, o medo ele está domina tudo, e isso não é bom, nem um pouco bom. Aí você vai dizer, não, é porque é necessário, no mundo de hoje é necessário você ter medo, é uma proteção tanto física quanto psicológica, o medo. Só que aí é que vocês se enganam. Vocês não precisam ter medo de serem roubados, vocês não precisam ter medo de serem enganados, vocês não precisam ter medo de serem decepcionados ou maltratados, porque medo é um sentimento que desencadeia reações químicas. No caso do medo é adrenalina, cortisol, e o medo é um sentimento que afeta a tua visão sobre a realidade. Ou seja, quando você sente medo, você não vê as coisas como realmente são. Você é influenciado pelo aquele medo e tem uma preconcepção das coisas que te fazem entrar numa matrix de não enxergar aquilo que realmente é. Eu não estou falando medo relacionado com pavor, né? O pavor é a ênfase do medo, é a fobia, certo? É aquilo que compromete as tuas relações sociais e te causa um sofrimento psicológico. Estou falando de um medo normal, de um medo corriqueiro, que afeta muitas pessoas durante o dia.
E que tal se tu jogasse esse medo para escanteio e trocasse ele por uma das virtudes cardinais? Por que não? Trocar o medo, que é um sentimento no qual você não tem controle sobre ele, por um comportamento, que é o que deve ser feito. Muita gente já sacou o que eu estou querendo dizer, que é necessário trocar certos medos, quiçá a maioria deles, pelo comportamento da prudência. Desde a antiguidade clássica, certo? Da idade antiga, de Platão, e por conseguinte na Idade Média os filósofos da igreja sempre levaram em conta a prudência como a mãe de todas as virtudes. Na verdade, a prudência ela deriva da sapiência. Sapiência que quer dizer conhecimento, sabedoria. Nós somos Homo sapiens porque somos um animal que consegue pensar, consegue adquirir raciocínio, consegue adquirir conhecimento. E por isso dominamos o mundo, vamos dizer assim. Então, quando você tem um comportamento prudente, comportamento não é sentimento, comportamento você tem controle, certo? Comportamento você sabe quando você deve agir ou quando você não deve agir. Na verdade, a prudência entra aí como uma razão para discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim. Quando você está com medo, você sofre várias influências biológicas internas que afetam tua mente e você não consegue usar a razão para distinguir o que é bom do que é ruim. E você acaba colocando tudo no mesmo bolo. E ao invés de colocar tudo no mesmo bolo bom, se você está com medo, você vai colocar tudo no mesmo bolo ruim. E aí o que acontece? Você deixa de criar bons relacionamentos, tanto de amizade, quanto no trabalho, quanto até relacionamentos amorosos, porque você coloca tudo, teu medo faz com que você coloque tudo num lugar só. Você perde a razão de discernir de acordo com a tua sensibilidade, de acordo com o teu conhecimento, aquilo que é bom daquilo que é ruim. Então, você acaba sendo prejudicado quando você não usa a prudência e usa o medo. Você prejudica você mesmo, porque você prejudica a visão que você tem sobre o mundo e sobre as pessoas. Isso é muito, muito ruim, porque afeta todas as áreas da tua vida. E eu não estou querendo fazer uma apologia à prudência como aquilo que vai te impedir de ter certos atos, já transparecendo aquele degrau de medo. Você já não tem mais medo, você tem prudência. Então não vou relacionar aqui a prudência, não tem nada a ver com o vício da covardia. Uma pessoa prudente, aquele verdadeiro homem prudente,
é aquele homem sim que assume riscos, mas riscos conscientes e necessários. Você não vai assumir um risco no qual você sabe que há uma grande probabilidade de você se dar mal. Isso aí não é agir com prudência, é agir com tamanha idiotice. É necessário sempre arriscar, pois sem grandes riscos não vai haver grandes vitórias. Então a prudência, ela deve existir. O medo não. Mas cuidado para não cair no vício da covardia da prudência, certo? Você fazendo isso que eu estou falando aqui, não tendo medo, trocando o medo pela prudência e não caindo no vício da covardia da prudência, você vai conseguir transformar a relação que você tem com o mundo e com as pessoas, e você vai chegar mais perto de uma calma, de uma tranquilidade e chegar mais perto da autorrealização pessoal. Por isso, seja prudente, não tenha medo. Acabou aqui esse vídeo. Eu acredito que foi o primeiro de muitos que vamos fazer aqui para o QPT. E se você gostou, dá um like aí, comenta. Isso é um assunto bastante filosófico, então deve chover comentários aí, e é algo que não existe um ser humano no mundo que não tenha passado por isso, ter colocado o medo no lugar da prudência e ter afetado completamente a relação com as pessoas, com o mundo, e se prejudicado. Até mais, galera do QPT. Depois a gente se vê aí. Eu tô com um vídeo bom pra vocês, um vídeo que eu fiz no carnaval, mostrando pra vocês como é que se usa a Camelbag, fazendo um drink lá dentro da Camelbag. Depois a gente vai postar isso aqui. Daqui a pouco a gente tá upando ele, quem sabe na próxima semana. Até mais, galera, abração.